Vem pra cá que o balanço é mais completo. Vamos voltar a conversar com a repórter Ellen Oliveira ao vivo, que acompanha o caso dos corpos trocados por engano num cemitério na região norte de Belo Horizonte. É uma história absurda. Como é que isso pode ter acontecido? A Ellen, se não me engano, está com os parentes agora, né, Ellen? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde. Obrigada, Lair. Isso, nós voltamos a falar ao vivo, mas dessa vez aqui da casa da filha do senhor José Sattler, que faleceu aos 76 anos em abril de 2021. E ninguém melhor do que ela para contar para a gente essa história, o que aconteceu, porque ela acompanhou todos os passos. Então é o seguinte, na última sexta-feira, ela e o irmão foram até o cemitério para poder fazer a exumação do pai. E aí, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Dia 30 a gente foi convidado a fazer a segunda tentativa de exumação. A primeira foi no ano de 2024. Em 2024 não deu exumação no corpo que estaria na gaveta lá destinado ao meu pai, porque não se tinha decomposto por inteiro, então não poderia fazer. A gente poderia ter optado por uma cremação, mas não para a exumação da retirada da ossada. Por uma questão familiar, a gente não fez essa questão de cremar, porque não é algo que a gente prega, muito mais para minha mãe, pela religião dela, não prega essa questão. Ela gostaria de ter os restos mortais do meu pai. Então, dia 30 agora de maio, a segunda tentativa de exumação, eu e meu irmão fomos convidados a comparecer no Bosque da Esperança para poder fazer essa exumação. Lá chegando, a gente foi acompanhar, mas ao ver a retirada dos ossos, a gente constatou que o fêmur possuía platina e meu pai não tinha platina no corpo. Imagino que nessa hora você deve ter tomado um susto. Sim, claro. E aí foi solicitado que parasse exatamente naquele momento a exumação e que fosse averiguada a situação ali. Existe dentro dos caixões, existe o que eles chamam de cápsula, onde contém o nome do óbito. E a cápsula constava o nome de uma mulher. Então, dentro da gaveta que era destinada ao meu pai, tinha um corpo de uma mulher. Então, você chamou a polícia para registrar um boletim de ocorrência? Sim, foi chamado a polícia militar esteve lá no momento, registrou o BO. E daí para frente a gente está tentando apurar os fatos. O que foi apurado lá no momento, e até mesmo pela funcionária do Bosque, é que o corpo do ano passado, de 2024, que teoricamente deveria ter sido dessa senhora, que hoje se encontra lá, era o corpo do meu pai, que foi cremado e as cinzas dispersadas ao vento. E o erro teria começado no dia que ele foi enterrado? Explica pra gente. Eu acredito que sim, porque o enterro, a princípio, não vou me lembrar se era de 9 às 10 horas, foi quando foi marcado o sepultamento do meu pai. Só que o meu pai não morreu por Covid, ele morreu por sequelas da doença. Ele poderia ter velório, segundo o plano que nós temos com o Bosque, ele poderia ter um velório, ou poderíamos optar por 10 minutos de despedida. Como a nossa família é toda do interior, optamos por fazer apenas a despedida. Então eu, meu irmão e meus filhos fomos para fazer essa despedida. Quando lá esperávamos o corpo chegar, a funerária que estava com o corpo foi rude e falou que não iria abrir o caixão, porque meu pai estava num caixão velado porque ele era vítima de Covid. E aí nós voltamos à administração, onde consta uma declaração dada pela médica que meu pai poderia sim ter velório, porque ele não transmitia mais a doença. Esse papel está de posse da pasta dele, tanto no cemitério Bosque da Esperança, quanto no escritório deles na Avenida Brasil, que foi eu mesma quem levei a documentação. E aí eles viram um erro nesse momento, pediram para que o funcionário voltasse com o corpo para o laboratório, para ele ser arrumado, para novamente às 5 horas ou 5h30 da tarde, fazer o novo sepultamento do meu pai. Nesse dia tinha o mesmo enterro dessa senhora no mesmo jazigo? Nesse período de intervalo, houve o sepultamento dessa senhora no mesmo jazigo. Porém, o jazigo está certo. O erro do cemitério foi a troca de gavetas. Eles trocaram as gavetas. Onde hoje deveria ser a gaveta do meu pai, encontra um corpo de uma mulher. E onde era a gaveta que seria destinada a essa mulher, foi o corpo do meu pai.
que infelizmente foi cremado e expedido as cinzas ao vento. Ela foi espalhada assim? Foi espalhada e Então isso foi vocês não têm acesso nem às cinzas? Nem às cinzas. Nem às cinzas a gente vai ter o direito, porque isso foi confirmado lá na hora pela funcionária, que segundo o levantamento que ela fez, porque a cremação não é feita no Bosque da Esperança, ela é feita num outro cemitério, e foi constatado que não existia essas cinzas lá mais e que elas foram dispersadas ao vento. Josiane, apesar do jazigo ser compartilhado, vocês pagaram por ele, né? Um plano, inclusive você tem aqui, né, os comprovantes aí dos pagamentos, né? E de tudo que você está falando, né? Da possibilidade de seu pai também ser velado lá no local. Aqui são algumas fotos também de família. Aqui tem as fotos dele, aqui eu tenho, que essa guia é uma guia que vem do hospital, que é uma guia que é onde a gente leva para a funerária, onde fala a consequência da morte do meu pai, não era Covid. Os pagamentos, eu tenho todos os pagamentos. Esse foi um plano que meu pai adquiriu, esse plano é até em meu nome, o contrato é feito em meu nome. Esse plano nós adquirimos com o Bosque em 2018, em agosto de 2018. Rigorosamente pago todas as parcelas, para que nesse momento de dor a gente não tivesse essa preocupação. Então, a gente sabia que é um terreno nosso, é um terreno provisório, e que com 3 anos a lei exige, né, que seja retirada desse terreno provisório e passado para um jazigo perpétuo. Lá, a gente não tinha condição de comprar o jazigo perpétuo e a ossada do meu pai iria ser trasladada para o cemitério da Paz, que inclusive tem a declaração do cemitério que estava apto a recebê-lo. E aí é uma outra situação muito delicada aqui na família também, Lair, porque a gente chegou aqui, a gente encontrou com a mãe da Josiane, né, a viúva do seu José, que ela está bastante abalada, obviamente, e ela tinha essa esperança, né, de ser transportado então esses ossos lá para o cemitério da Paz, para ela ter até um certo acompanhamento, é isso? Isso, porque meus pais são do interior, são pessoas simples. E para minha mãe, que já tem 75 anos, o reconforto dela, porque ela não pôde participar do velório, porque na época ela estava internada também por Covid, o conforto que ela teria é saber que ali, naquele túmulo, estava descansando os restos mortais do meu pai. E na quinta-feira, né, dia 29 de maio desse ano, ela chegou a falar comigo, mas meu irmão, eu vou ficar daqui um tempo junto do seu pai, que era uma coisa que eles falavam, até para morrer nós vamos morrer juntos, nós vamos ficar juntinho. Não existe mais meu pai virou poeira. Não tem mais meu pai, não tem nada dele que a gente possa falar assim, mãe, isso aqui é o que restou dele. Não tem. Ele simplesmente virou poeira no ar. As cinzas foram dispersadas, não tem mais nada. E assim, o que a gente busca agora é justiça, porque esse foi um erro gravíssimo. Tem que ter uma fiscalização melhor nessa questão, porque se não fosse essa platina, hoje a gente estaria velando eternamente o corpo de uma mulher achando que seria nosso pai. Como que você se sente em relação a você, a sua mãe? Ellen, é muito difícil, que dói. São 4 anos tentando ter paz. Dar o descanso eterno ao meu pai a gente não consegue. São 4 anos que eu vejo a minha mãe tomar 19 comprimidos no dia. São 4 anos que eu vejo a minha mãe chorar todos os dias. E não tem o que fazer mais. É difícil, não é fácil. O que a gente quer é justiça. O que a gente quer é reparar todo o desgaste. Todo o desgaste emocional, todo o desgaste físico. Porque isso vem abalando todos os dias. É todos os dias. É uma nova história que começa nesse filme de terror. Quando você contou para ela na sexta-feira? Não foi fácil. Chorou demais, nós tivemos que conter. Pressão alterou, glicose alterou. Tentamos de todas as formas, a melhor forma possível para falar isso para ela. Porque ela precisava participar disso. Só que a vida ela é feita de um ciclo. E o ciclo da minha mãe não se fecha. Porque ela não pôde participar do luto. Ela não pôde vivenciar o luto, igual todo mundo vivencia. Ela não pôde. Na época da morte já deve ter sido muito difícil, porque foi na época da Covid-19, inclusive sua mãe estava internada, ela não pôde, né, participar. Não, ela não pôde participar, ela estava internada no hospital, no Júlia Kubitschek, ela estava lá com um aparato de médicos que são anjos na nossa vida,
Inclusive, foi através de médicos que eu optei por não contar no momento, para que pudesse organizar a vida dela lá, a saúde dela no momento lá. Então, quando a minha mãe já soube que meu pai havia falecido, ele já estava, na verdade, enterrado há 3 dias. Para a gente poder, porque talvez seria uma outra perda na nossa família, se fosse esse impacto da notícia. Então, assim, o Covid trouxe muitas marcas, infelizmente, para minha família. Foi as marcas dolorosas, como talvez de milhares de pessoas. Mas o que a gente quer com essa questão do meu pai é mostrar para as pessoas que muitas famílias devem passar por isso. A gente tem uma cápsula que fica dentro do caixão. Procurem saber, procurem essa identificação. Não aceitem simplesmente abrir e falar que aquele é o seu ente querido, porque não pode ser, mas pode não ser, o que no caso aconteceu com a gente. Não era. Se não fosse a platina na perna, a gente velaria o resto da vida um corpo achando que era do meu pai e o corpo era de uma mulher. Ou seja, tem 2 famílias enlutadas com situações contrárias. Josiane, o cemitério se pronunciou. Ele disse que assim que soube do caso, demitiu os colaboradores envolvidos, que procurou a família para prestar todos os esclarecimentos e, inclusive, tentar amenizar da melhor maneira possível, né, este erro e expressou desculpas. Foi isso mesmo que aconteceu? Então, Elia, a resposta que nós tivemos lá no momento da funcionária foi que o erro, sim, aconteceu, sim, por parte deles e que era para a gente procurar nossos direitos. Vocês vão entrar na justiça? Sim, já estamos com advogados acionados. Vamos até o fim agora. Não é nem uma questão, é uma honra mesmo. A gente tem que fazer isso por uma honra. A minha mãe que está aqui, que esperava poder ter um luto para ela viver agora e vai continuar sem ter ele. Então, isso é uma honra, é uma questão de honra. A gente vai até o fim. Josiane, obrigada por conversar com a gente, mesmo num momento tão difícil para você, para sua mãe, para toda a sua família. Nossos sentimentos mais uma vez, né, Lair? No gravíssimo que aconteceu. Obrigado, Hélio. Um abraço para Regiane, para a mãe dela, para todos os parentes dela. Porque